Coletiva com o técnico Marcelo Cabo. Cabo, o que diz o placar 6-0 diante da equipe, como foi o Dimensão Saúde nesse jogo da noite dessa quarta-feira? Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite a todos. Eu acho que teve um aspecto muito positivo a vitória de hoje, né? A gente conseguiu vencer, a gente conseguiu ter um bom resultado, a gente conseguiu uma boa performance, a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando ao longo desse período, que a gente teve um período para treinamento. E é uma vitória muito importante pelo momento, pelo contexto. Eu acho que o resultado do ASA, a gente entra na zona de classificação, uma competição que desde o início eu falei que é uma competição que a gente vai tratar com muito respeito, buscar os objetivos dentro da competição. Chega a segunda, a gente vira o chip para a Copa Lagoa, chega a quinta, a gente vira o chip para o campeonato estadual. É uma vitória importante no momento importante que o CSA vive na temporada. A gente está começando a funilar as competições e hoje a gente viu em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desse período que eu cheguei no CSA. Já pensando no jogo de sábado contra o Penedense, Campeonato Alagoano, um momento também de avaliação, né? Avaliar alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem assim, foi importante também essa partida, né? Foi importante, meus camisa 9 fizeram 3 gols, né? Alguns jogadores que não tinham oportunidade de jogar um jogo completo jogou hoje, e a gente vai potencializando o grupo, a gente vai dando minutagem a alguns jogadores. Hoje a gente teve, né, o Rendi voltando a atuar no Rei Pelé, a gente tem um jogador que a gente está tratando com muito carinho, teve o Thiago que fez 2 gols, o Popó que fez 1 gol. É uma atuação boa no geral. E agora virar a página amanhã, pensar nesse jogo decisivo que a gente tem sábado contra o Penedense, que inclusive a gente pode sair já classificado no sábado. Convocar o nosso torcedor, né, que ele nos apoie, continue acreditando. A gente está trabalhando bastante para buscar essa vitória no sábado e quem sabe já a classificação no sábado. Diminui a pressão, até a cobrança também. O próprio Thiago, né, fazer 2 gols, estava sendo muito cobrado, né, Cabo? A gente sabia que a gente trabalha bastante, sabe, Arthur? Você é testemunha disso. A gente mesmo nos momentos de adversidade, a gente trabalhou bastante para que a gente chegasse no momento de ter uma atuação boa como hoje. É ter convicção no projeto, é ter convicção no trabalho, é confiar quem está do lado, né? É muito importante você confiar na diretoria, confiar no presidente, principalmente nos jogadores. E eu vejo jogadores muito comprometidos com o CSA, eu vejo jogadores trabalhando bastante e eu tenho certeza que a gente vai colher fruto desse grupo. É um grupo muito, muito trabalhador, muito honesto. Então a gente vai colher os frutos necessários. A gente sabe que foi um início de temporada muito conturbada, com troca de treinador, eliminação na Copa do Nordeste, mas a gente está virando a página. Uma vitória como a de hoje pode ser uma virada de chave para que a gente tenha uma sequência de bons jogos, bons resultados e boas vitórias. Na sua visão, o que ainda está faltando para chegar naquele time ideal que você está almejando? Ainda falta. Eu tenho 2 semanas, né, aberta de trabalho para implementar meu pensamento, minha filosofia de trabalho. Fisicamente a gente melhorou muito, né? A gente melhorou muito nessa trajetória. Claro que a gente tinha algumas coisas para ajustar, senão eu não teria chegado, né? Temos que melhorar bastante para aquilo que eu quero da equipe do CSA. Eu acredito que a gente melhorou, a gente evoluiu. Eu acho que desde o jogo do Muricy para o jogo de hoje a gente melhorou em vários aspectos, físico, técnico. Hoje a gente fez alguns gols de jogadas que a gente vem trabalhando bastante. Tem algumas ideias que a gente tem de jogo. E a ideia de trazer força máxima para a Copa Lagoas é justamente para que a gente pudesse dar minutagem, que às vezes você trabalha pra caramba e só tem jogos finais de semana. E aí a gente não consegue potencializar, colocar em prática aquilo que a gente treina. Como a gente tem um calendário muito curto no primeiro quadrimestre, né? A gente não tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a gente tem essa competição e a gente vai usar ela para poder dar o quê? Ritmo de jogo aos jogadores, conjunto, aquela equipe que eu tenho como equipe base, que vem começando os jogos. Hoje a gente conseguiu ver boas coisas que a gente vem trabalhando, de movimentações, de troca de posição, de jogos combinados. Então a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa evoluir, crescer e chegar naquele momento, naquele patamar que eu entendo que
o CSA pode chegar na temporada. Pergunta do Cleidson Silva, do Na Rede. Boa noite. Professor, a vitória de hoje mostra que foi precipitada a decisão de não priorizar a competição, principalmente mandando o time sub-20 para Penedo? Não. Obrigado pela pergunta que eu tenho a oportunidade de esclarecer, né? Aquilo ali foi... Eu precisava abrir 10 dias para esse grupo, né? Porque a gente precisava trabalhar algumas situações físicas, técnica, a gente tentar trabalhar alguns jogadores que estavam ainda defasados fisicamente para que a gente pudesse ter um grupo cada vez mais homogêneo. A gente tinha uma viagem muito desgastante, a gente tinha um jogo muito difícil lá. A gente não abriu mão da competição, tanto que hoje a gente está na zona de classificação. Foi aquele momento que eu precisava abrir aquele período de treinamento para trabalhar algumas valências importantes para a sequência da temporada. A gente optou em levar um time sub-20 e a gente, infelizmente, foi derrotado, mas a gente sabia que era um risco calculado. A gente sabia que a gente poderia ter essa perda de ponto, mas a gente tem um planejamento e a gente segue esse planejamento. Às vezes a gente precisa replanejar para a sequência, porque algumas vertentes, algumas circunstâncias durante o transcurso do trabalho, a gente precisa recalcular algumas coisas, né? Então, a gente entendeu que o time chegou num momento bom, fisicamente, plausível, onde a gente hoje consegue competir melhor, a gente consegue ganhar duelos, a gente consegue chegar com mais força à frente. Então é uma evolução. E a gente tem 2 jogos agora, na Copa Lagoas, onde a gente só depende da gente para classificar para a semifinal. Que zica é essa, hein? O Ricardo Senna sente. Garoto Lucas, que seria o suplente, né? Também sentiu no aquecimento dentro de campo, né? Que situação, o CSA agora vai ter uma prioridade aí de contratar urgentemente o outro goleiro, que era planos para trazer um goleiro até para a Série C, tem que trazer rapidamente para esse restante de campeonatos alagoano e Copa Lagoas, né, Cabo? Infelizmente a gente tem esses contratempos. Nós temos 4 goleiros treinando na equipe profissional, 3 se lesionaram, né? E assim, uma de joelho, 2 muscular. E hoje a gente teve que recorrer ao Pedro, né? Um goleiro muito jovem ainda, de apenas 17 anos, para ir ao banco de reserva. E assim, a gente estava esperando para ver o que tinha acontecido realmente com o David, para que a gente pudesse pensar no próximo passo. Então a gente vai precisar, com urgência, da chegada de mais um goleiro, porque hoje a gente só tem o Fernando e o Pedro. Eu costumo dizer que goleiro você tem 4, tem 3, tem 3, tem 2, tem 2, às vezes você não tem nenhum. Então, mas a gente já está, a diretoria, o Marlon e o Alarcon, junto com o presidente, já estão tomando as providências para que a gente tente chegar a um goleiro o mais rápido possível, para que a gente possa suprir essa lacuna que nos deixou com 3 lesões de 3 goleiros nossos. Em relação a Jean Kleber, você enxerga o jogador de acordo com o adversário? Hoje ele começou no banco, teve outras partidas também que ele iniciou no banco. Como é que você enxerga a função do Jean Kleber dentro do elenco, de acordo com o adversário? Como é que você vê? O Jean Kleber é um jogador importante, um jogador experiente. A gente olha o elenco como um todo, né? Então, ele tem trabalhado bastante, ele tem evoluído bastante. E algumas coisas que todos precisavam evoluir, ele tem evoluído bastante. Entrou, fez um bom jogo. É mais uma peça que a gente ganha importante dentro do elenco. E aí, cada jogo é um desenho, cada jogo é uma história, né? Hoje eu testei ele e o Juninho junto, eu precisava testar os dois. 2 segundo volante, né? Vai ter momento que a gente vai até jogar com 2 segundo volante, ou precisar no momento com 2 segundo volante, né? Eu tenho ali o Pedro, o Rein e o Marlon de primeiro volante. Então assim, a gente vai criando alternativas dentro do jogo para que me dê opções, né? Dentro de desenho de cada jogo eu possa usá-los melhor em prol da equipe.